A ideia de um santuário é sedutora. Um lugar puro, intocado, onde os problemas do mundo não chegam. Mas talvez o maior problema dessa imagem não seja sua fantasia, e sim o que ela tenta esconder. A ilusão de que a liberdade e dignidade podem florescer isoladas do mundo real. Transformar um grupo, um território ou identidade em um santuário é, muitas vezes, uma forma sofisticada de neutralização. É separar o direito à autonomia da realidade da luta. Não há espaço fora da política e não há vida digna fora da materialidade. Aqueles que vivem em comunidades tradicionais, povos originários, trabalhadores marginalizados, não estão em santuários, estão em zonas de conflito, em territórios de resistência, em espaços onde a existência é, todos os dias, um ato político. A ideia de que se pode escapar das estruturas de dominação apenas se retirando, isolando-se, buscando pureza, é profundamente ingênua e, muitas vezes, funcional à própria ordem que se pretende criticar. Porque enquanto se finge neutralidade, o mundo segue sendo moldado por cercas, cifras e decretos. E é nesse mundo concreto que as decisões precisam ser enfrentadas. Não há espaço fora da história. Não há neutralidade em um país onde a terra ainda carrega o peso da expropriação, onde o nome de uma rua pode ser a celebração de um massacre e onde o silêncio é, frequentemente, o outro nome da conivência. A romantização de santuários ignora isso. Ignora que a liberdade não se constrói por afastamento, mas por enfrentamento. Que a autonomia não nasce do isolamento, mas da coletividade. Que a dignidade não é concedida, ela é conquistada, sustentada e constantemente renegociada. Os verdadeiros espaços de liberdade não são templos intocados, são territórios em disputa. São aqueles onde as pessoas decidem juntas como preservar, o que precisa ser superado e o que pode ser inventado. Não há autoridade legítima onde não há escuta. Não há justiça onde há privilégio naturalizado. Não há emancipação onde se exige obediência disfarçada de bom senso. A floresta, o quilombo, a periferia, o assentamento, o bairro autogerido não são refúgios, não são reservas morais. São expressões de uma força viva que recusa o mundo como ele é e ousa construir outras formas de existência. Quem teme esse movimento, quem o tenta conter em rótulos confortáveis como santuários, revela mais sobre sua própria necessidade de controle do que sobre as pessoas que decide classificar. Porque não há ameaça maior para a ordem estabelecida do que a simples ideia de que as pessoas podem viver juntas, com autonomia, com afeto, com rebeldia, sem precisar de permissão. A ideia de transformar a Amazônia em um santuário como proposta para sua proteção revela uma visão profundamente elitista e desconectada da realidade vivida pelas comunidades que há séculos habitam e cuidam desse território. Quando se usa a palavra santuário, o que se está fazendo é romantizar o isolamento, mascarando a exclusão sob o pretexto da preservação. Não se constrói proteção ambiental duradoura afastando povos e interditando suas formas de vida. A floresta nunca foi um espaço intocado. Ela é território de sociobiodiversidade, tecido por saberes, práticas e modos de existência que desafiam a lógica produtivista. Afastar as pessoas do bioma como se fosse ameaça é reforçar a lógica da tutela, da autoridade central que decide quem pode e quem não pode existir dentro dos limites impostos. É um equívoco tratar a Amazônia como um grande museu da natureza, como se fosse necessário enclausurá-la para protegê-la. A floresta não precisa de muros simbólicos, precisa de respeito à sua complexidade. E, sobretudo, precisa da liberdade de seus povos, não da imposição de modelos de cima para baixo, formulados em centros urbanos distantes e desconectados da materialidade amazônica.
Ao defender o modelo de conservação que retira o protagonismo das populações locais, o discurso esvazia a política, silencia as vozes insurgentes e fortalece as estruturas de poder que historicamente marginalizaram essas regiões. Não há verdadeira justiça ambiental sem autonomia, e não há autonomia sem escuta, sem diálogo, sem ruptura com as estruturas que ainda acreditam que o conhecimento pode ser centralizado, domesticado e imposto. A Floresta em Pé é uma construção coletiva, é fruto da interação entre gente e natureza. Não se protege impondo silêncio, mas garantindo espaço para o múltiplo, o diverso, o livre. A utopia não está no santuário cercado por arame ideológico. Está na liberdade de viver em comum, cuidando do que é de todos, sem hierarquias e sem donos. Por trás da retórica do santuário ecoa um velho conhecido, o moralismo pequeno-burguês travestido de consciência ambiental. Uma visão que, ao invés de confrontar as estruturas de poder de fato destroem a Amazônia, como o agronegócio predatório, o garimpo institucionalizado e a financiarização da natureza, volta-se contra os que vivem da floresta e com a floresta, como se fosse um incômodo para o ideal civilizatório urbano. É fácil defender o isolamento da Amazônia do conforto de um apartamento climatizado diante de uma estante repleta de livros. Difícil é reconhecer que o modo de vida que sustenta essa posição, baseado em consumo excessivo, desigualdade energética e conforto garantido às custas da espoliação periférica, é parte ativa do problema. A proposta do santuário não nasce de um clamor popular, mas de um desejo de controle, de uma estética de pureza que romantiza o intocado enquanto deslegitima o vivido. Esse discurso pequeno-burguês flerta com a ideia de que a floresta precisa ser protegida das pessoas, quando, na verdade, ela precisa ser protegida pelas pessoas, especialmente aquelas que historicamente resistem aos ciclos de expropriação e colonização. Reduzir a Amazônia a um objeto de contemplação ou a um relicário da biodiversidade mundial é negar sua pulsação política, sua organização social e seu papel enquanto território em disputa. Mais do que isso, é um projeto de esvaziamento da soberania dos povos que ali vivem. Quando se propõe uma natureza separada da sociedade, está se defendendo na prática a remoção dos corpos que não se enquadram na norma do progresso higienizado. Trata-se de um ambientalismo de vitrine, mais preocupado com o discurso do que com a transformação real. Um ambientalismo que prefere cercas a alianças, que exalta a floresta, mas silencia os guardiões que morrem por ela. Transformar a Amazônia em santuário é um gesto que não protege, sufoca. A floresta não é um templo, é território. E territórios não se reverenciam à distância. Vivem-se, lutam-se, constroem-se em comum. Sem heróis iluminados, sem cátedras distantes, sem tutela ilustrada, com autonomia, presença e liberdade.